Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Rebeca Costa, professora de Direito do Desafiando Concursos, e hoje nós vamos começar a preparação para a GCM de Santos 2023. Nessa aula em específico, nós falaremos um pouquinho de direito penal. Bom, vou falar um pouquinho da minha relação com o direito penal. Sempre gostei muito de direito penal, nunca tive problema nenhum em tratar o assunto, gosto bastante, eu sempre baseio muito as minhas outras aulas com a forma da temática que eu trabalho no direito penal, então eu queria muito que vocês ficassem aqui comigo e vamos à sua preparação. Bom, isso é um edital relativamente grande, vamos dizer assim, porque você tem. Não, vamos parar aqui para pensar numa coisa. Você tem um edital relativamente grande, mas você tem o seu edital muito bem elaborado. Então, por exemplo, você tem Lei Orgânica do Município de Santos, do artigo 6º, inciso, como tem aqui, inciso 12. Artigo 70. Então, você já tem um direcionamento. Isso é mais tranquilo quando você pega um edital e simplesmente fala lei orgânica. Aí você fala, poxa, o que vai cair na lei orgânica? Então, você já fica com aquela incógnita na mente. E já aproveitando, dos conhecimentos básicos da legislação municipal, eu abri um mini curso e com menos de R$ 150 você tem todo esse conteúdo aqui, ó, dos conhecimentos básicos da legislação municipal, você vai ter todo esse conteúdo. Top. E os conhecimentos específicos, Rebeca, como que vai ficar aqui no YouTube? Fechou? Conhecimento específico comigo aqui gratuito no YouTube. Conhecimento básico da legislação municipal, você pode estar adquirindo. O meu eu chamo de mini curso, porque eu não vou tratar tudo do edital. Fechou? Fechou. Bora parar de falar então e vamos no que realmente importa. Se vocês ouvirem um barulho, é minha cadeira que fez um barulhinho aqui, tá, gente? Na hora que eu viro ela. Bom, título 11 do Código Penal. O título 11, ele trata dos crimes contra a administração pública. Propriamente dito, quem é o sujeito ativo? É o funcionário. Por quê? Porque o capítulo 1 vai me trazer dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Rebeca, como que eu faço para gravar? Porque é difícil. São vários artigos. Como que eu faço para gravar? Dica de ouro. Presta atenção. Foque os verbos do tipo penal. Como assim? Bora lá comigo. Artigo 312. Presta atenção. Esse capítulo, esse título, ele é iniciado pelo crime de peculato. Presta atenção aqui em mim. Peculato. Como que eu vou saber, na hora da minha prova, que aquela questão me traz peculato? Presta atenção. Artigo 312. Primeiro verbo, apropriar-se. É um peculato, apropriação. A pessoa ela vai se apropriar, o funcionário público vai se apropriar. Ok. Quem apropria, se apropria de alguma coisa. O que é o objeto dessa apropriação? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Então, o funcionário público se apropria de quê? De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Fechou. De quem é esse bem móvel? Esse dinheiro ou esse bem móvel? Ele pode ser público ou particular, ou seja, o particular quando está sob ali a tutela da administração. Ok. Só que o peculato, ele te traz uma peculiaridade muito importante. Nesse nosso caso aqui, eu tenho que observar um requisito. Vai haver o peculato, a apropriação, então vai se apropriar o funcionário de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, que ele tenha posse em razão do cargo. Ou seja, pensa que sei lá, pensa um nome aí, gente. Roberto. Pensa que o Roberto é um funcionário público e ele fica num setor
em que ele se apropria de um bem. Tá, vamos imaginar, ele se apropriou, enfim, pensando em alguma coisa aí, gente, de algum aparelho, alguma coisa que estava lá, algum aparelho. Só que ele se apropriou porque ele tem a posse em razão do cargo que ele exerce. Posse é tudo que está à sua posse. Então, ó, esse livro aqui está na minha posse. Eu tenho esse livro, minha posse. Então, vamos supor, eu tenho esse livro aqui em razão do cargo que eu exerço. Está na minha posse. Aí o funcionário vai e se apropria dele. Ok. Só que também você tem um outro verbo que precisa ser analisado. Desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, no peculato, nós temos a apropriação e o desvio. Apropriação. Quem se apropria? Funcionário público. O funcionário público se apropria de quê? De dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel. Então, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. De quem é esse valor, dinheiro ou qualquer outro bem móvel? Público ou particular, estando, né, obviamente, na tutela e na repartição pública. Qual é a peculiaridade? Está com a posse daquele dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel em razão do cargo que aquele funcionário público exerce. Ou também desviá-lo, então, desviar o dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel em proveito próprio ou alheio. Gente, aí vem a pena. Rebeca, eu também tenho que gravar a pena? Tem. Porque muitas das vezes é cobrado em prova. Pena para o crime de peculato do caput. O caput é o caput é o artigo. Pena, reclusão e não detenção. Reclusão de 2 meses, perdão, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, peculato, apropriação, o desvio, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aí o parágrafo primeiro, ele já vai me trazer uma coisa diferente. Só tomar uma água. Presta atenção. Parágrafo primeiro. Aplica-se a mesma pena? Qual a mesma pena? De 2 a 12 anos. Aplica-se a mesma pena se um funcionário público, embora ele não tenha posse nem do dinheiro, nem do valor e nem do bem, ou seja, vai incorrer na mesma pena de 2 a 12 anos o funcionário que, mesmo não tendo a posse em razão do seu cargo, ele subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Só que, enquanto no caput do 312 ele se aproveitar, o funcionário público se aproveita da sua posse, da posse que ele tem, do dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel em razão do cargo, no parágrafo primeiro, ele vai se valer da sua facilidade que lhe propicia a qualidade de funcionário. Por exemplo, o Roberto, ele não se apropriou do bem porque ele tem a posse em razão do cargo, só que aí pensa que o Felipe, ele não tem a posse do dinheiro em razão do cargo. Ele nem é do setor do Roberto. Só que ele subtrai ou ele concorre para que seja subtraído em razão da sua facilidade de poder transitar pela administração, pelo aquele órgão. A facilidade que ele tem, porque ele é um funcionário, ele conhece todo mundo, ele entra numa sala, porque ele trabalha ali. Então, ele se utiliza da facilidade, a válvula de escape dele é a facilidade que ele tem por ser funcionário público. Percebe? Ele não tem a posse em razão do cargo, mas ele se utiliza da qualidade, da facilidade em ser funcionário público. Fechou? Vai incorrer na mesma pena de 2 a 12 anos e meio. Agora entra um ponto que também é cobrado em prova. Peculato culposo. Gente, só admite um tipo
da modalidade culposa, dos crimes contra a administração. Peculato culposo. O parágrafo 2º vai me dizer que se o funcionário ele concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Vou citar um exemplo. Ana Júlia, funcionária pública, ela é a última a sair da sala em que ela está. Só que aí, deixa eu virar um pouquinho para mim, gente, tá ficando um pouquinho escuro o meu rosto. Só que aí Ana Júlia pediu um Uber. Ela pediu Uber lá desesperada. 1 minuto pro Uber chegar. Ela saiu e esqueceu de fechar a porta, a janela. Pensa na porta. Ela esqueceu de fechar a porta. Ela saiu, achou que tinha fechado, esqueceu de trancar, enfim, saiu correndo. Quando a Ana Júlia sai, um tempo depois entra alguém e subtrai, enfim, algo da sala dela. Percebe? Ela concorreu culposamente, porque sem querer ela deixou a porta aberta. Ela ia perder o Uber dela. Sem querer ela deixou a porta aberta e, enfim, saiu. Outra pessoa entrou e pegou. Nesse caso, você tem a detenção de 3 meses a 1 ano. Só que aí o parágrafo 3º me vem com uma outra peculiaridade. Nesse caso da Ana Júlia, a reparação do dano, então vamos imaginar que foi ali que pegaram, não sei, pensa, uma impressora, por exemplo. A reparação do dano, se for antes da sentença, então ela reparou o dano, enfim, para a administração, vai extinguir a punibilidade. Mas agora, se há reparação do dano posterior, você tem a redução da pena imposta. Então, se é anterior à sentença irrecorrível, vai extinguir. Se é posterior, reduz. Reduz de metade, tá? Agora, o 313 fala assim: peculato mediante erro de outrem. Como assim? Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, por exemplo. Pensa no Felipe ainda. Felipe está na repartição pública dele, aí chega uma senhorzinha, uma senhorinha, Dona Marisa, por exemplo. Dona Marisa chega, uma idosa. Oi, tudo bem? Olha, eu tô aqui com esse livro que eu quero mandar lá para o estado onde a minha neta se encontra. É aqui que eu mando? Vamos imaginar que ela está, enfim, pensa aí numa repartição. Que não é o correio tão obviamente, tá? Enfim, ela acha que está nos correios, mas ela não está nos correios. Ela não está. Ela não está no correio. Então, por exemplo, ela foi lá na vistoria. Aí ela chegou lá, olha, aqui que eu faço o envio desse livro, eu quero mandar para minha netinha, aqui que eu faço o envio desse livro. Aí vem o Felipe, de má fé, no exercício do seu cargo, vira e fala assim: sim, senhora, é aqui que a senhora faz o envio. Pode deixar aqui, que a gente já vai fazer um envio para a senhora. Perceba. Ele se apropriou de uma utilidade que no exercício do cargo dele ele recebeu por um erro de uma outra pessoa. Porque a pessoa vai confiar nele. Não, peraí, a pessoa ali tá na repartição pública, uma pessoa séria, eu vou. Tá entendendo? Ele se apropriou de um bem da dona Marisa por um erro dela, porque ela não sabia, porque ela achava que estava no correio. Mas na verdade ela não estava. Nesse caso, nós temos uma reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fechou? Como que isso já foi cobrado? Olha aqui para você ver, ó. Para delegado. Em relação aos crimes contra a administração, marque a alternativa correta. Deixa eu trocar aqui o mecanismo. A crime de inserção de dados falsos, isso aqui nós não vimos ainda, tá? De informação na conduta de inserir ou facilitar o funcionário público a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado ou banco de dados de administração, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro ou para causar dano. Olha aqui a letra B. A crime de peculato quando o funcionário exige para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem devida. Ou seja, gente, ó,
Eu tenho a B como certa? Não. Isso aqui eu quero que vocês vejam só no peculato, tá? Concussão, prevaricação, não foca nesse ponto ainda. Mas olha como foi cobrado acerca do peculato. Eu tenho exigência? Aí aqui é onde entra a importância de você entender o verbo. O caput eu tenho apropriar ou desviar, não tenho exigir. Entendeu? Agora, a letra E, não. Funcionário público comete peculato culposo quando concorre mesmo culposamente para o crime de outrem. Agora você percebe o porquê que eu falo, é importante você ver o verbo. Porque aqui no crime de peculado, você poderia, não, realmente transferiu para outro indireto. Ainda que... Não é. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Aqui foi para a guarda. João, ele é servidor da Guarda Civil. E ao fazer uma atividade ostensiva, fez a apreensão de uma quantia advinda de um crime, mas não repassou a administração pública para os devidos fins, vindo a verbo apropri... Não vou conseguir copiar, não, porque está muito ruimzinho aqui, eu não consigo no mouse. Apropriar-se dessa quantia, sobre a alegação de que estava precisando. Presta atenção. João, ele é servidor da Guarda Civil. Fez uma atividade ostensiva, apreendeu uma quantia advinda de um crime. Ou seja, ele se apropriou, ele se valeu da posse em razão do cargo. Eu tenho crime de concussão, descaminho, peculato ou corrupção passiva? Peculato. Fechou? Bora lá para mais uma questão. Perpétuo é agente fiscal do município XXT. Ele desvia, ele desvia. Aqui acho que eu já consigo uma palavra menor. Ele desvia em proveito próprio os valores decorrentes do pagamento de IPTU sob sua responsabilidade. Ah, tá. Então, sob sua responsabilidade. Então, ele tem a posse em razão do cargo. Nesse caso, de acordo com as regras pertinentes aos crimes praticados contra a administração, em tese, é o crime de corrupção, peculato, extração, falsidade ou prevaricação. Peculato. Porque ele desviou em proveito próprio decorrente ao pagamento que estava sob a sua responsabilidade. Tá? Então, ele desviou o dinheiro que estava à sua posse. Outro. Carlos é servidor da Guarda Civil, responsável por um evento de divulgação à população. E ele acaba por permitir o furto do headphone que estava sob seus cuidados, por descuido da guarda do mesmo, ressarcindo a guarda municipal no dia seguinte. Ok, então vamos lá. Carlos é servidor da Guarda Civil. Estava fazendo ali a divulgação, um evento da população, e por um descuido seu, ele acaba que furtam ali o headphone dele. Ok. Só que ele ressarciu a guarda no dia seguinte, ou seja, antes da sentença recorrível. Então, nessa hipótese, ele não responde pelo crime, já que a reparação do dano extingue a punibilidade? Correto. Não responde, já que o peculato não admite a modalidade culposa, admite a único que admite a modalidade culposa. É o único. A ação penal deve ser intentada pela guarda, pois foi ela que sofreu o dano, nada a ver. Responde pelo crime de peculato culposo, mas a pena será diminuída? Não, aqui seria se ele tivesse ressarcido depois, tá? Letra E. Respondendo pelo crime de peculato tentado, pois ele permitiu que outra pessoa... Não. E aqui ainda fala muito bem, descuido da guarda. Então, foi um descuido, não foi proposital. Letra A é a nossa alternativa correta, tá bom? Bom, 313A. Nós temos a inserção de dados falsos em sistema de informação. Cuidado, porque aqui tem muito verbo. Inserção. No caso, inserir. Inserir o quê? Dados falsos. Onde vai ser inserido? No sistema de informação. Então, vamos lá.
inserir ou facilitar. Então, aqui nós temos dois verbos. Ó, presta atenção. Ou insere ou facilita. Então, tanto o funcionário pode inserir ou ele pode facilitar para que seja inserido. Então, inserir ou facilitar. O funcionário autorizado. Então, é uma pessoa que tem autonomia para o sistema de informação. A inserção de dados falsos. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O funcionário que ele tem autorização na questão do sistema de informação. Se ele insere ou facilita a inserção de dado falso, ou ele altera ou exclui. Presta atenção. Primeiro, ele insere ou facilita a inserção de dados falsos. Ou ele altera dados corretos ou exclui dados corretos. Quando você vê essa alteração, aqui você já comprova, então ele tem autorização para mexer no sistema de informação. Só que ele altera ou exclui indevidamente dados corretos do sistema de informação informatizado ou banco de dados. Finalidade: obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Aqui eu já tenho 3 finalidades que podem ser auferidas. Ou ele fez para obter vantagem para si ou para outrem, ou ele fez simplesmente para causar dano para a administração. Nesse caso, nós temos o quê? A pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? Já o 313B é a modificação ou alteração não autorizada. Modificar ou alterar. Rebeca, mas você acabou de falar de modificação ou alteração. Verdade. Só que eu falei da modificação e alteração do funcionário autorizado. Nesse caso aqui, modificar ou alterar o funcionário sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Então, ele modificou, ele alterou, sem ter autorização para fazer tal modificação ou tal alteração, ou sem ter sido solicitado pela autoridade para fazê-lo. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Cuidado, 313A, se o funcionário tem autorização, 313B, se ele não tem autorização. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se a modificação ou alteração resulta o quê, gente? Dano para a administração pública ou para o administrado. Então, você tem esse aumento de 1/3 até a metade da pena se causou algum dano, tá? Bom, 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar. Extraviar o quê? Quem extravia alguma coisa. Extraviar livro oficial, qualquer documento. Que ele tem a guarda em razão do cargo. Então, ele extraviou o livro oficial porque ele tem a guarda em razão do cargo. Ou sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular das verbas ou rendas públicas. 315. Verbo dar. As verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, por exemplo, foi destinado àquele órgão da administração verba X para a compra de novos computadores. Só que aí o administrado deu uma aplicação diversa daquela. Então, ao invés de comprar computador, ele comprou ar-condicionado. Então, ele deu uma aplicação diversa àquelas verbas que já tinham uma finalidade, ou seja, a compra de computadores, por exemplo. Tá bom? Concussão. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Concussão. Verbo exigir. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Por exemplo, João passou no concurso
da GCM, e aí nem tomou posse ainda, nem assumiu o cargo aí. Só que, pelo simples fato de ele ter passado, já está ali para assumir o cargo, ele exige dinheiro de alguém, enfim. Pensa aí um exemplo, tá? Mas ele exige dinheiro de alguém pelo fato de já estar ali, eu já vou ser nomeado, já vou tomar posse, já vou assumir, então já vou começar aqui os meus esquemas. Presta atenção. Ele não assumiu ainda, ou se estiver fora da função, por exemplo, tá de férias. Exemplo. Só que, em razão dela, ele exige uma vantagem indevida. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aí vem o entendimento do STJ, que o crime de concussão, por ser um delito formal e instantâneo, ele se consuma no momento em que o agente exige a vontade, sendo o recebimento em si mero exaurimento da ação delituosa, ou seja, o verbo, ele te traz o exigir. O verbo não te traz assim, receber. Só do fato de eu ter exigido, me dá, eu quero, eu exijo. Esse é o tipo penal, exigir. Esse é o meu verbo. A consumação é mero exaurimento, ou seja, é uma mera dedução lógica. Peraí, se eu exigir, é bem capaz que eu possa receber. Então, ele se consuma no ato da exigência. Ah, mas eu não recebi, mas você exigiu. O recebimento é uma coisa muito assim. Se eu exigir, eu posso receber. Entendeu? Ficou claro? Bora. Excesso de extração. Se o funcionário ele exige tributo ou uma contribuição que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, ele emprega na cobrança por meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Nesse caso, reclusão de 3 meses a 8 anos e multa. Vamos resolver mais algumas questões? Eu acho que tem mais 1, 2, 3, 4 questões. Bora lá. Nos termos do Código Penal brasileiro, aquele que exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, está a praticar o seguinte crime: excesso de extração? Não. Tráfico de influência? Contrabando? Corrupção ativa? Não. Nesse nosso caso, nós temos o quê? Concussão. Exigir, ainda que fora da função ou antes de assumir a função. A Prefeitura de Vila Lobos, visando modernizar e agilizar os processos administrativos, adquire 100 computadores de última geração para a substituição do modelo antigo. A B, chefe do departamento de informática, ele fica responsável pela troca de equipamento. E após a conclusão do serviço, ele subtrai para si 10 unidades do computador antigo para revender no comércio de sucata, antes seu razoável valor de mercado. No caso hipotético, de acordo com o Código Penal, é certo afirmar que a B praticou o crime de peculato, sujeito a apenas de reclusão de 2 a 12 anos, tá vendo? Como que você precisa saber a pena? Corrupção passiva? Não. Peculato sujeito a reclusão de 3 a 10 anos? Não, são de 3 a 10 anos. Corrupção passiva? Não. Peculato sujeito a pena de detenção de 1 a 6 anos? Negativo. Nesse nosso caso, a B responde por peculato, sujeito a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Assinale a alternativa que que possui um crime praticado por servidor público contra a administração que possui modalidade culposa, único. Corrupção passiva? Não. Concussão? Não. Abandono de função? Não. Prevaricação? Não. Qual que é o único que admite modalidade culposa? Pecular. É o único. O único. Bora lá. Última questão. Júlio, funcionário público, estava sendo processado pelo crime de corrupção passiva. Contudo, durante a instrução, ficou demonstrado que a conduta de Júlio se amoldava a outro tipo penal.
Presta atenção. Isso aqui é uma questão para juiz substituto. Olha que como com a nossa explicação aqui a gente conseguiria responder essa questão para juiz substituto. Presta atenção. Respondia pelo crime de corrupção passiva. Contudo, durante a instrução foi demonstrado que a conduta era outra. Após a aplicação da regra processual cabível para a readequação de acusação e considerando que Júlio havia reparado o dano, advém a sentença de extinção de da punibilidade. Como assim, Rebeca? Ele estava sendo processado pelo crime de corrupção passiva. Só que durante a instrução, viram que a conduta dele se amoldava em outro tipo penal. Júlio, ele reparou o dano e veio a extinção, antes da sentença, advém da sentença, a extinção da punibilidade. E aí? O que eu tenho aqui? Advocacia administrativa? Não. Prevaricação? Facilitação ou descaminho? Corrupção passiva ou privilegiada? Não. Peculado culposo. O tipo penal dele se amolda no quê? No crime de peculato culposo. Porque ele reparou. O que te daria... O que você leria que você saberia que é peculato culposo? Ele reparou o dano. Se ele reparou o dano, é peculato culposo. É a única modalidade. Fechou? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Não vou deixá-los na mão, vou preparar mais aulas, mas fica o convite para vocês. Toda essa primeira parte aqui de conhecimentos básicos da legislação, se vocês se interessarem, basta colocar aqui nos comentários que eu mando no meu Instagram e acertamos por lá. Tudo bem, pessoal? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.